Olá pessoal, tudo bem? Eu vou continuar com vocês nesse último vídeo sobre os conceitos básicos de fundamentos matemáticos. A gente vai falar um pouquinho sobre o formato de onda não senoidal, né? No vídeo anterior a gente falou da potência instantânea, né? Que a potência instantânea monofásica ela tinha um valor médio e um valor oscilante. Né? O valor médio é a potência ativa, o valor oscilante está relacionado à potência reativa. No regime permanente, estável e periódico, que é o comum de conversores, vimos também que a tensão média no indutor ela tem que ser zero, porque senão fica instável, né? Se a tensão média não for zero, a nossa corrente vai para o infinito. E o análogo, a corrente média no capacitor é zero. Se a corrente média no capacitor não for zero, quer dizer que a tensão no capacitor está evoluindo, né? Indo para um estágio não estável. E nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre o regime permanente senoidal, utilizando principalmente as séries de Fourier. Vamos ver algumas particularidades, né, da definição do valor eficaz para formas não senoidais. O fator de potência é a mesma coisa. Vamos definir mais dois conceitos diferentes, que é a distorção harmônica total e o fator de deslocamento da componente fundamental. No regime permanente não senoidal é comum na eletrônica de potência. Na verdade, a maioria das vezes a gente está trabalhando com regime não senoidal, porque a gente está chaveando, né, ou comutando os nossos estados com GBTs, MOSFETs, diodos, tiristores, que a gente vai aprender mais para frente. E aí no regime permanente não senoidal, a gente considera que as formas de onda são periódicas. Por exemplo, essa primeira figura A é uma tensão de saída de um inversor PWM, em que a tensão é chaveada no intuito de tentar pegar aqui uma componente fundamental da tensão, por exemplo. Já no segundo caso, a gente tem um retificador, em que essa curva senoidal aqui bonitinha é a de tensão, a componente fundamental, mas a corrente é toda distorcida, a gente tem esse perfil aqui de corrente. A melhor ferramenta que a gente tem para trabalhar com esse tipo de coisa, com esse tipo de forma de onda não senoidal, é a série de Fourier, que você já conhece, né? Então, pela série de Fourier, a gente pode escrever qualquer forma de onda periódica, a gente pode escrever no formato de série de Fourier. A gente vai ter um componente médio, que é o A0, vai ter aqui uma componente relacionada ao cosseno e uma componente relacionada ao seno, né? E aí cada harmônico vai ter um valor diferente para esses valores de amplitude e ângulo, né? Que a gente vai ver. Então, o A0 ele é o valor médio da nossa forma de onda no período, né? A gente pode trabalhar ou no tempo ou com ângulos, né? E aí o que diferencia que esse nosso fator aqui vai ser tempo, né? 1 sobre o período, e aqui vai ser um ângulo, 1 sobre 2π. O AH e o BH a gente calcula bem parecido, né? A gente vai calcular a integral no período da nossa função vezes um cosseno. Esse cosseno vai variar de frequência, né? Dependendo do harmônico que eu estiver escolhendo. E isso também para o tempo quanto para o ângulo. E o B é a mesma coisa, só que aqui eu vou estar multiplicando por um seno. Você já conhece essas expressões, né? E o H varia aqui de 1 até infinito com valores inteiros. E aí uma forma alternativa de escrever isso seria agrupando, né, combinando esses senos e cossenos. A gente pode combinar aqueles dois senos e cossenos num cosseno só, ou combinar aqueles em um seno, igual eu mostro aqui a expressão 37. O valor da amplitude vai ser o mesmo, né, que vai ser a raiz quadrada dos valores ao quadrado, né, dos termos ao quadrado, e o ângulo aqui vai variar um pouquinho, porque eu estou trabalhando com seno, agora com cosseno. Vocês já conheciam essas expressões. E aqui tem umas regras simplificadoras na hora de calcular. A gente pode lembrar que a gente tiver uma função par, né, igual ao cosseno, em que o valor de entrada negativo vai ser igual ao valor de entrada positivo, a gente pode simplificar o valor de b como zero e calcular só o valor de a. Se a função for ímpar, a gente vai ter que o valor negativo do valor negativo vai ser menos 1 vezes o valor positivo, né, igual um seno, por exemplo. E a gente pode simplificar o AH. E aí só calcular o B. E tem uma série de outras simplificações que a gente pode fazer, né, como assim, simetria de meia onda, simetria de 1/4 de onda, etc. De forma geral, então, se a gente considerar uma forma de onda senoidal, por exemplo, essa tensão aplicada em vermelho, uma senoide bonitinha, só tem componente fundamental. E tem uma carga não linear, por exemplo, um retificador, que a gente vai estudar mais para frente. A gente vai ver que a corrente nesse retificador ela vai ter a forma de onda dessa curva verde de corrente. E aí, se a gente conseguir extrair só a componente fundamental, a gente vai ter essa componente azul em S1, como é mostrado. Essa forma de corrente verde que a gente viu, né, que é a corrente do retificador, ela pode ser escrita como
uma expressão da série de Fourier, em que a gente vai ter primeiro a componente fundamental, lembrando que a gente não vai ter componente corrente contínua, né? Porque a gente só tem a componente contínua por inspeção é zero, e o somatório de componentes harmônicas, né? Escrito aqui por esse somatório. Esses valores aqui são valores eficazes, né? Valores eficazes tanto da fundamental quanto dos harmônicos. E aqui eu vou ter a defasagem angular dos harmônicos, né? Da fundamental. E os harmônicos ali vão variar de 1 até infinito, né? Na verdade, o primeiro harmônico está aqui, então vai ser H diferente de 1 até infinito. O valor eficaz da corrente completa, a gente pode usar a mesma expressão que a gente definiu anteriormente. É só substituir os valores aqui que a gente tem da nossa expressão de corrente. Se a gente fizer isso, a gente vai achar que o valor eficaz da corrente total vai ser o valor eficaz da fundamental mais um somatório de valores eficazes ao quadrado de cada harmônico separadamente. Considerando que esse valor da fundamental é descrito por essa expressão aqui embaixo, que a gente já conhece também. E aí, se a gente isolar as parcelas e chamar essa parcela de distorcida, a gente pode ver que o valor eficaz da corrente distorcida vai ser a raiz quadrada do valor eficaz ao quadrado da corrente total, né? Menos o valor eficaz só da parcela fundamental. Isso a gente pode verificar isso no tempo também, né? No tempo também, igual mostra a expressão 43. A distorção harmônica total é uma figura de mérito importante para a gente definir como forma de onda não senoidal, né? E ela quantifica, na verdade, quanto que um sinal senoidal está diferente ali do sinal, quanto que um sinal não senoidal, né, está diferente do sinal senoidal. Então, para calcular a THD, a gente calcula o valor eficaz, o somatório de valores eficazes ao quadrado de todos os harmônicos que eu tiver, de 1 até 200 se eu tiver, dividido pelo valor eficaz da fundamental, vezes aqui um fator de 100%. Se a gente trabalhar um pouquinho essa equação, a gente chega nessa expressão alternativa. Repara que ela, ao invés de usar os valores harmônicos, a gente pode não conhecer, ela usa o valor eficaz completo da forma de onda, que a gente pode às vezes conhecer. Menos aqui o valor eficaz ao quadrado da fundamental dividido pelo valor fundamental. Elas vão chegar no mesmo resultado, né, as duas. Se a gente voltar naquele problema que a gente estava falando anteriormente, então a gente vai ter que, se a gente decompor a nossa corrente verde, a nossa corrente vermelha, né, em fundamental, em parte fundamental e parte distorcida, na verdade ela é o que está representado aqui em curva azul, a distorcida, né, que é um valor bem diferente do que a gente está acostumado. Um outro exemplo, se a gente tiver uma corrente que ela tem uma componente na frequência ômega 1 e uma componente na frequência ômega 2, e a gente calcular o valor eficaz dessa corrente, é só substituir na expressão que a gente já conhecia do valor eficaz, e a gente vai perceber que vai aparecer um termo em quadratura aqui, né, ao quadrado. A parte da fundamental mais uma parte de segundo harmônico. Se a gente desenvolver esse quadrado, né, o quadrado do primeiro, mais duas vezes o quadrado do primeiro pelo segundo, mais o segundo termo ao quadrado, e utilizar a propriedade da integral, né, integrar cada parte aqui separada, a gente vai ter três integrais. Uma com relação ao quadrado do primeiro, uma com relação ao produto das duas componentes, e uma com relação ao quadrado do segundo. Vamos analisar cada parte dessa integral aí. A primeira, a gente percebe aqui que é a definição de valor eficaz da fundamental. Então, aqui a gente já define o valor eficaz da fundamental. A última é a definição de valor eficaz do segundo harmônico. Então, a gente já define aqui o valor eficaz do segundo harmônico. A do meio, na verdade, ela é zero. Se a gente for lembrar lá atrás, o produto de sinais com frequências diferentes, a gente integrar isso dentro do período, ele é zero, né? Porque as equações, os sinais são ortogonais, né? Então a integral ali vai ser zero. E a gente pode chegar na expressão que a gente tinha definido anteriormente, que o valor eficaz da corrente é o somatório dos valores eficazes de cada harmônico. Então, se eu tiver 20 harmônicos aqui, vai ser o somatório dos valores eficazes de cada harmônico aqui separadamente. Um outro exemplo aqui do Hart, né, exemplo 2.6, ele fala que ele tem uma carga não linear conectada em cada fase de um sistema trifásico. Esse sistema trifásico tem um neutro. Então, sistema trifásico, senoidal, a 4 fios, com cargas não lineares em cada fase. Aí ele diz aqui, mostra pra gente as equações, as formas de onda
da tensão na fase A e a corrente, a tensão na fase B e sua corrente, a tensão na fase C e sua corrente. A gente sabe lá de trifásicos que a corrente no neutro é o somatório das correntes em cada fase. Então aqui por inspeção a gente pode tirar o valor eficaz, tirar uma expressão de valor eficaz. Se a gente observar na fase A, pelo menos no primeiro período aqui, o I ao quadrado, a gente tem duas elevações, né? Em um período aqui, a gente tem duas elevações. No contrário do neutro, a gente vai ter 6 elevações, né? Duas elevações aqui por fase. Então, se a gente for fazer uma análise de área por inspeção, a gente vê que a área do neutro é 3 vezes maior que a área de uma das fases, né? Por conta que eu estou trabalhando 3 áreas diferentes, da fase A, da fase B e da fase C. Se a gente usar essa observação, a gente vê que em sistemas trifásicos desse jeito, o valor RMS da corrente no neutro vai ser raiz de 3 vezes maior do que o valor RMS da fase A, né? Ou da fase B, que seria um sistema com fases iguais. E a gente tira o resultado, né? Se ele deu aqui o valor RMS da fase A é 20, multiplicando por raiz de 3 é 34. Então dá pra gente tecer alguns comentários aqui, né? A corrente eficaz no neutro, ela é maior que a corrente eficaz na fase, porque o neutro ele soma as 3 fases. Que é uma situação bem diferente quando a gente tem tudo bonitinho, né? Que a corrente no neutro é zero, né? Se eu tiver um sistema equilibrado. Então, os sistemas trifásicos que alimentam cargas não lineares, eles geralmente têm um neutro mais robusto para aguentar essa corrente. Raiz de 3 vezes maior que nas fases. Né? Então, se eu tiver falar em termos de bitola, eu tenho que usar uma bitola maior no neutro. Os mesmos comentários para corrente a gente pode tecer para tensão. Então, se a gente tem uma tensão, uma fonte de não senoidal alimentando uma carga linear, a gente pode escrever essa tensão como somatória aqui da componente constante, mais o somatório de cada harmônico, nesse caso aqui incluindo 1. Raiz de 2 vezes o valor eficaz, vezes o seno de ômega t, né? Vezes o ângulo que a gente tem nos nossos componentes. E a gente pode calcular o valor eficaz da tensão, que vai ficar exatamente a mesma expressão da corrente. E o valor eficaz, considerando harmônicos, né? Que vai dar exatamente igual. O THD também é definido de forma muito parecida, a gente só mudou ali de tensão para corrente, é definido da mesma forma. E aqui uma terceira situação, quando eu tenho carga não linear, né, e fonte não linear. Então eu tenho tensão e corrente aqui não lineares. Eu posso escrever todos eles dois nas formas da série de Fourier. Então eu vou ter uma componente constante para os dois, uma componente em cada frequência para os dois, né? Com os valores eficazes multiplicado por raiz de 2. E se eu quiser calcular a potência instantânea deles, eu utilizo a expressão que a gente tinha definido anteriormente, π igual a V vezes I. Substituindo as expressões que a gente tinha, vai ficar essa expressão monstruosa aí de potência, né? Um multiplicando o outro. Se a gente calcular a potência média, né, que é a integral em um período da tensão vezes a corrente, a gente pode utilizar aquela simplificação que a gente fez, em que eu só vou ter potência ativa quando eu tiver componentes de mesma frequência. Né? No caso aí, eu vou ter componentes de corrente constante nos dois. Né? Tensão constante, que é V0, e corrente constante, que é I0, nos dois. Então eu vou ter potência ativa nessa parcela. Nos outros cruzamentos de frequência, a potência média vai ser zero. Eu vou ter potência instantânea, eventualmente, mas a potência média vai ser zero. E eu só vou ter potência quando eu tiver componentes de mesma frequência. Né? É o que essa expressão 60 diz. Esse é um resultado aí importante para a gente. Então, se eu tiver uma tensão em 60 Hz e uma corrente em 120, eu não vou ter potência média. Minha potência média vai ser zero, apesar de ter potência instantânea. Tá, pessoal? Se a gente utilizar essas observações para calcular o fator de potência, que foi definido como a potência ativa, né, dividido pela potência aparente, se eu trabalhar aqui com uma fonte de tensão senoidal, né, com uma tensão bonitinha e uma carga linear, que vai ser uma corrente bonitinha também, eu vou ter só componentes fundamentais nesse meu sistema. E aí, se eu calcular pela definição, né, o valor RMS da tensão vezes o valor RMS
da corrente vezes a defasagem angular, né, o cosseno da defasagem angular, dividido pela potência aparente, eu vou ver que eu vou ter o fator de potência normal que a gente está conhecendo, né, que é o da expressão 61. Agora, se eu trabalhar com uma fonte senoidal, né, só tem componente fundamental, uma carga não linear, a gente pode usar a mesma expressão para o fator de potência. Só que aqui a gente deve observar que eu só vou ter potência nos fatores que tiverem a mesma frequência. Então, se a minha fonte só tem fundamental, eu só vou ter potência com a corrente fundamental, que é o que diz aqui no primeiro, o que diz nesse numerador, né? Já no denominador, eu vou trabalhar com a definição de potência aparente, que é o valor RMS da tensão dividido pelo valor RMS da corrente. Nesse caso aqui, a corrente um harmônico e tudo. Se eu for calcular o fator de potência, a gente vai ver que ele vai alterar um pouquinho, como mostra aqui na expressão 62. Eu não posso dividir o RMS fundamental sobre o valor RMS total. Então muda aqui o fator de potência quando a carga é não linear. Repare que esse resultado aqui só é aplicado se eu tiver fonte senoidal. Se eu tiver fonte não linear e carga não linear, aí fica mais complicado ainda. Então eu posso definir aqui o fator de deslocamento do componente fundamental como sendo o cosseno da defasagem angular, né, entre os valores fundamentais. E aí eu defino o fator de potência. Se a gente isolar lá na definição de THD os valores de corrente, igual a gente definiu lá na expressão 45, a gente pode escrever o fator de potência com essa nova expressão 64, em função aqui do fator de deslocamento e da taxa de distorção harmônica, né, de distorção harmônica total. Se a gente perceber, quanto mais distorcida for a corrente consumida pela carga, né, menor será o fator de potência da instalação. Pior será o fator de potência da instalação. Tá, ok? Agora um exemplo aqui para a gente finalizar. Essa figura mostra a forma de onda de tensão de uma carga não linear e a corrente que está nessa carga. Repara que a tensão ela só tem um componente fundamental, né, e a carga é toda distorcida. A nossa tarefa aqui é determinar o fator de potência dessa carga, né? E para isso eu mostrei também a tabela 1 e a tabela 2 com alguns valores alguns valores eficazes, né, de cada componente, as frequências, né, e as fases também. Então para a nossa tensão a gente só tem a harmônica de uma ordem, né, com um valor RMS de 127 volts, fase 0. Já para a corrente a gente tem a componente fundamental, a terceira harmônica, a quinta harmônica, a sétima e nona harmônica, cada uma aí com um valor RMS específico e uma fase específica. O primeiro método de a gente determinar esse fator de potência seria partindo aqui do valor eficaz da corrente total. Então, para esse cálculo, né, a gente for lá nas expressões anteriores, a gente usa o valor fundamental, o valor de terceiro harmônico, de quinta, de sétima, de nona, tudo que eu tiver. É ao quadrado, soma tudo e tira a raiz. Fazendo isso, eu tenho um valor RMS da corrente aqui de 15,66 amperes. As potências ativa e aparente nos terminais da carga, a gente utiliza aquela mesma coisa que a gente tinha falado, que é que eu só vou ter potência ativa quando as frequências forem as mesmas, né? Como a minha tensão é senoidal fundamental, eu só vou ter potência com a parte fundamental da corrente. E aí é o que está escrito na expressão 66. Né? Repara que esse valor aqui é o RMS da componente fundamental e não da componente total da corrente. Então a gente usa o 11,67 e a defasagem angular entre as componentes fundamentais. Se a gente fizer isso, a gente vai achar que é 1464 watts que vai ser dissipado na carga. Já a potência aparente, a gente vai usar o valor RMS da tensão e o valor RMS da corrente total, resultando aqui em 1988,58 VA. E aí a gente calcula finalmente o valor do fator de potência, que é a razão entre a potência ativa e a potência aparente, que é 736. O segundo método seria utilizar o fator de deslocamento e aquela expressão do THD que a gente tinha achado. Então a gente calcula o fator de deslocamento aqui, que é a defasagem angular entre as fundamentais da corrente de tensão, que é 0,9879. Para calcular o THD a gente usa essa expressão, e aí a gente vai calcular a raiz quadrada do somatório dos valores eficazes ao quadrado, exceto da fundamental, né, dividido pelo valor da fundamental, achando aqui 89,45%. E o fator de potência é calculado pelaquela expressão que a gente definiu, né, utilizando esse THD que a gente calculou.
e aí dá o mesmo resultado, né, como esperado. Então, em resumo, nós falamos aqui em regime permanente não senoidal, utilizando a série de Fourier, fizemos um retrospecto aqui na série de Fourier. Falamos dos valores eficazes, como é que ficam os valores eficazes para formas de onda não senoidais, o fator de potência para sinais não senoidais também, e definimos algumas coisas com relação à taxa de torção harmônica e o fator de deslocamento da componente fundamental. Espero que esse vídeo ajude vocês no seu estudo e até a próxima.